porque foi um alto preço que Ele pagou, e diz a palavra que Ele nos amou até o fim. Ele não recuou, mas Ele permaneceu fiel, Ele permaneceu firme, para que eu e você fosse salvos, livres da condenação eterna. Pai, aquilo, Deus, que o homem não pode fazer, meu Deus, faz nesta manhã, meu Deus, com o teu povo. Faz nessa manhã, Deus, com a tua igreja, Pai. Ah, meu Deus, para quem iremos nós, se só tu, Deus, só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna? Para onde correremos, Senhor, se só o Senhor é a verdade, é o caminho, Deus? Ah, Senhor, trabalha nas nossas vidas nessa manhã. Nessa hora eu repreendo todo sono, todo cansaço físico, todo cansaço mental, que faz com que eu e você não compreenda a palavra do Senhor. Eu repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus, o nome que tem poder. Seja repreendido agora sono, ansiedade, pensamento acelerado, dores, desconfortos, pelo poder do nome de Jesus. Todo roubador da semente, nesta hora, seja repreendido. Toda inquietação na vida das crianças, agora sejam desfeitas pelo poder do teu nome, Senhor. Traz a mente do teu povo, Jesus, cativa, Deus, a tua presença, a tua palavra. E eu te peço, meu Deus, mais uma vez, evidência, meu Deus, da tua palavra na vida da tua igreja. Evidência, meu Deus, que o Senhor esteve aqui, meu Deus, nesta manhã, Senhor, na vida deste povo. Transformação, Senhor, é o que eu te peço nesta manhã. E eu me coloco, Deus, à tua disposição. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos, igreja, na terceira aula. E nessa manhã nós iremos falar sobre a morte de Cristo, a única solução para a condenação. Aprendemos na aula passada, na aula anterior, que todos os homens estavam condenados. Todos os homens já nasceram condenados. Todos os homens já nasceram pecadores, já nasceram mortos espiritualmente. Como Davi disse, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você nascemos mortos espiritualmente. Nascemos condenados por causa do pecado. E sem Jesus, nenhum homem pode ser livre dessa condenação. Não havia esperança para mim e para você. Não tinha igreja quem me livrasse dessa culpa. Não tinha ninguém que pagasse por mim e por você. Nós já nascemos, igreja, separados de Deus. Nascemos mortos espiritualmente. Quando Adão pecou, nós fomos separados para a condenação, separados de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, com seu inigualável amor, inexplicável amor, proveu o único caminho para a salvação dos homens, o caminho para nos livrar da condenação eterna. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus planejou o nosso resgate. Você crê, igreja? Você está aqui por causa de Jesus, porque Deus planejou o meu e o seu resgate. Vamos abrir aí em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ver o que está escrito. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.
Aquele que não conheceu o pecado. Quem? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus. Deus o fez pecado por nós. O nosso pecado foi atribuído a Jesus, como se fosse dele mesmo. O nosso pecado, as nossas transgressões, foram colocadas em Jesus. E diz, o que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, em Jesus, fôssemos feito justiça de Deus. Para que no sacrifício da cruz, para que na imputação dos nossos pecados em Jesus, eu e você fôssemos justos diante de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus planejou o nosso resgate. E Jesus não tinha pecado, mas padeceu por mim e por você, para que eu e você fôssemos justos diante de Deus. Amém? Amém, igreja? Isso não é uma boa notícia, não? É uma boa notícia. Estávamos condenados, separados do amor de Deus. Estávamos plenamente designados para a condenação, mas Deus planejou a morte de seu Filho por mim e por você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é uma boa notícia. Amém? Eu quero te dizer que Cristo morreu em nosso lugar. Você crê, igreja? Que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ainda antes que você não conhecesse ao Senhor, Ele pagou por mim e por você. Pagou pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, por aqueles que você olha assim, meu Deus, vai para o inferno. Foi para este também que o Senhor pagou. Deus, Ele é santo e justo. Ele não tem erro. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, é o mesmo e não mudou. Então, Ele não poderia ser conivente com o pecado. Ele não poderia ser amigo do pecado. Ele não podia ser complacente com o pecado. Deus, Ele nos aceita por causa do sacrifício de Jesus. Porque se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, Deus, Ele não nos aceitaria. Por mais bom que você fosse, Deus ia olhar para você e só ver sujeira e pecado. Deus planejou a morte de Jesus para nos resgatar. Era necessário que fosse pago com a vida. O quê? O nosso resgate. Era necessário haver remissão da vida dos homens. E como, Priscila? Com derramamento de sangue. Com a vida se esvaindo. Vamos ver o que está escrito em Hebreus. Capítulo 9. A parte B do versículo 12. Hebreus, capítulo 9, a parte B do versículo 12. Diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Precisaria de um sacrifício. Um sacrifício que fosse a vida. Um sacrifício que fosse derramado sangue. E o que é sangue? Sangue é vida. Era necessário que fosse pago com a vida. Era necessário haver remissão da dívida dos homens com a vida de Jesus. Como está escrito no versículo 12. E sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus derramou seu sangue para nos redimir. E por isso que você está aqui nesta manhã. Porque Ele redimiu.
eu e você naquela cruz. Pagou um preço altíssimo, ao qual dinheiro nenhum pagaria. Mas Deus planejou o nosso resgate com Jesus morrendo na cruz. Quando alguém tem uma dívida, outra pessoa pode pagar por ela. Porém, nenhum homem tinha como pagar a sua dívida com Deus, porque todos eram devedores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. A alma que pecar, essa morrerá. Então, diante de Deus, ninguém, nem eu, nem você, nem os nossos filhos, nem os nossos pais, poderíamos remir o homem, porque todos os homens são pecadores. Todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Então, por causa do seu grande amor, Deus providenciou um homem que fizesse isso, remisse eu e você. Isto o quê? Pagasse com a sua vida em nosso resgate. E quem é esse homem? Esse homem é Jesus, a rosa de Saron, os lírios dos vales, a brilhante estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Jesus, aquele que tem a chave do céu e do inferno nas suas mãos, igreja. Jesus, o Senhor, providenciou a morte de Jesus pelo nosso resgate. O Emanuel, o Deus conosco, Ele não nos abandona, igreja. E foi Ele que voluntariamente foi para a cruz, por mim e por você. Você crê? Creia mesmo. Vamos ver o que está escrito em Romanos, aí no capítulo 5. Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Para quem? Por mim e por você. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Deus prova o seu amor. E eu quero lhe dizer uma coisa, igreja. Se você não se sente amado por ninguém, olhe para a cruz. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, por mim e por você, pelo fato de Jesus ter morrido quando eu e você éramos pecadores, quando eu e você não reconhecíamos Jesus. Ele morreu antes mesmo do seu nascimento, há muito tempo atrás. Deus, Ele nos ama de tal maneira, e essa maneira tal é a morte de Jesus na cruz. Sinta-se amada, amado por Deus, porque Ele provou o seu amor para comigo e com você na cruz do Calvário. Se os homens, você olha e não te ama, a sua mãe, o seu pai, um te ama, Deus te ama. Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Sinta-se, igreja, amado por Deus. Nos dias difíceis, lembre da cruz. Deus me ama. Eu estou passando por isso, por aquilo, por uma dificuldade. Deus me ama. Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Deus me ama. E se o diabo dizer, Deus não te ama, não te abandonou,
Deus me ama, está aqui escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor. A cruz é uma prova do amor de Deus para a humanidade. Amém, igreja? Como Deus aceita Jesus em nosso lugar? Imputando sobre Ele, transferindo sobre Ele a nossa dívida impagável. Abra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos ver o que está escrito. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Deus imputou em Jesus os nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas Deus pegou o meu pecado, o seu pecado, o pecado de ontem que você cometeu, o do ano passado, o que você vai cometer amanhã, e colocou em Jesus. Carregando Ele mesmo. Ele quem? Jesus. Em seu corpo sobre o madeiro, carregou o quê? Os nossos pecados. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Jesus levou os nossos pecados para que eu e você vivesse para o pecado? Não. Carregando Ele mesmo em seu corpo, porque Jesus padeceu no corpo, sobre o madeiro, Ele levou os nossos pecados, as nossas desobediências, as nossas transgressões, as nossas rebeldias, as nossas resistência à palavra, à vontade de Deus, para que eu e você, mortos para o pecado, não vivemos mais para o pecado, vivamos para a justiça. Viver uma vida sem pecado. Jesus não levou o seu pecado para que você continuasse vivendo pecando. Ele levou os nossos pecados para que eu e você vivêssemos uma vida justa, reta, separada do pecado. Não foi para você justificar isso aqui. Aqui está escrito, para que vivamos uma vida justa e não uma vida de erro. Ah, mas Jesus levou, Priscila disse que Jesus levou o pecado que eu vou cometer amanhã, então eu posso continuar pecando, porque depois de amanhã ele vai levar o outro também. Não. Ele levou uma única vez os nossos pecados, para que eu e você morra para o pecado, para que eu e você viva para a justiça. Pelas feridas dele, vocês, eu, a minha casa, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, foram sarados. Jesus, Deus, colocou em Jesus os nossos pecados. E ele não cometeu pecado nenhum. Nossos pecados foram colocados em Jesus. Na cruz, em Mateus 27, versículo 46, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus se afastou de Jesus, porque via em Jesus os nossos pecados. Ele já não via Jesus como justo, ele via os pecados dos homens. Jesus estava desesperado. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus se separou de Jesus no momento da crucificação. Porque ele não via mais o justo.
Ele via Priscila pecadora, ele via Maria pecadora, João pecador, ele viu os nossos pecados, igreja. Deus se separou de Jesus porque os nossos pecados estavam nele. E Jesus sentiu aflição. Deus meu, por que me desamparastes? Porque Deus estava vendo em Jesus o pecado de toda a humanidade. Ele estava vendo toda a mancha, todo o erro, toda a transgressão, toda a desobediência. Deus não via mais Jesus, igreja. Ele via os nossos pecados. No Getsemane, Jesus estava angustiado, mas não era por causa da dor da humilhação. E nem por causa do sofrimento. Era porque ele ia ter contato com o pecado e perder a comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus diz: eu e o meu Pai somos um. Então, no momento da crucificação, Jesus estava angustiado, porque ia se separar de Deus. Porque ele ia humilhar-se, esvaziar-se por minha causa, por sua causa, para padecer. E por isso ele estava angustiado, porque ele não tinha provado a sensação do pecado. Ele viveu como homem e como Deus nessa terra, foi tentado, foi provado, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu santo. Ele foi tentado no deserto, igreja, com a própria palavra dele, mas ele não recuou, e com a própria palavra ele rebateu. Jesus sofreu porque ia se separar de Deus, porque ia sentir no seu corpo a sensação de culpa, de depressão, de angústia, de mentira, de morte, de prostituição, de adultério, da lascívia. Jesus sentiu na pele o pecado, mas ele sentiu mais a separação de Deus com ele. Você crê nisso, igreja? Porque eu creio. Tudo o que ia acontecer com Jesus era muito menor do que a dor de experimentar a separação de Deus. Vimos aqui que Jesus morreu por nós e que Deus imputou sobre ele os nossos pecados e que eu e você não tinha como pagar essa dívida. A única pessoa que poderia fazer isso por nós era Jesus. E nessa hora, vamos ver a morte de Cristo. Quando nós crescemos, nas escolas, nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa comunidade, no Brasil, todos nós já nascemos ouvindo, pelo menos aqui no Brasil, falar de Jesus. É ou não é assim? Desde criança, nós conhecemos que Jesus foi um homem que morreu na cruz. E principalmente, na Semana Santa, passa o filme A Paixão de Cristo. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Todo mundo já assistiu. As crianças, os jovens, os adultos de mais idade já assistiram. Onde narra o momento da crucificação de Cristo. Porém, igreja, ficamos acostumados com aquele filme. Aquele filme não nos causa dor. A nossa mente já está cauterizada. Se tornou algo comum. Vai passar na Semana Santa de novo. Ano que vem vai passar de novo. E de novo. E de novo. E não fazemos caso da crucificação de Cristo. E muitas das vezes, é regado de muito vinho, muita bebedice, muita prostituição, porque foi banalizado a morte de Jesus, principalmente na Semana Santa, que é onde passa a narração daquilo que foi feito por Jesus na cruz. E muitas pessoas
tem no seu pescoço, no seu braço, no seu corpo, a tatuagem da cruz. No seu carro, empendurado, a cruz. Como se ela pudesse fazer algo por alguém. Mas a cruz é o lugar do amor de Deus. Quando Jesus morreu, esvaiu o seu sangue por mim e por você. Por quê, Priscila? Porque outras pessoas já tinham morrido com morte de cruz. Mas Jesus foi o único que morreu na cruz pelos pecados dos injustos. Todos aqueles que morreram na cruz foi pelos seus próprios erros, pelas suas próprias iniquidades. Mas com Jesus não. Ele morreu por mim e por você. Não faça da cruz um objeto de empendurar na porta de sua casa para lhe proteger. Não faça da cruz um objeto para botar no carro, para ficar empendurado no para-brisa, no para-choque. Não faça da cruz uma tatuagem. Ela tem que estar cravada na sua mente. É na sua alma o sacrifício que Jesus fez na cruz. Amém, igreja? E Jesus não está pregado nela. Jesus não está mais pregado na cruz. Um dia ele foi, mas não está mais. Amém, igreja? Sofremos em nossa mente uma espécie de cauterização que nos impede de compreender a realidade da morte de Cristo e começamos a achar natural. Olhamos como um simples fato histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não devemos ver o sacrifício de Jesus como uma coisa banal e irreal, só porque já tem tempo. Mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus é viva. Quando Jesus disse, escreve isto, João, porque a minha palavra é verdadeira. E ninguém pode anular a palavra do Senhor. Por mais que tentem mudar como quiser, ninguém, homem nenhum, pode anular o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ninguém pode fazer isso. Devemos buscar, ver e sentir tudo o que se passou, o momento que o Pai decidiu entregar o seu Filho, o único, o justo, em nosso favor. O amor, o sofrimento do Pai, o esvaziamento do Filho, sua humilhação, seu inimaginável, seu insuportável sofrimento. Eu e você temos que reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Porque era para eu e você, igreja, estar naquele lugar. Era para eu, para os nossos filhos, os nossos pais, aquele que nós amamos, estar sofrendo ali, no lugar de Jesus. Mas Deus nos amou primeiro, de uma tal maneira, que proveu o sacrifício de Jesus. Vamos ler o que está escrito em Isaías 53. É muito conhecido. Isaías 53. A partir do versículo 3, vamos ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha, como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nem engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levara sobre si. Você crê, igreja, no que eu acabei de ler? Isaías, sensível ao Espírito Santo de Deus, sensível à voz do Senhor, profetizou séculos antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer, esse fato, o sacrifício de Jesus na cruz pelos pecadores. Ele estava sensível, Isaías, quando ele profetizou o nosso resgate, a reconciliação através do sofrimento de Jesus na cruz. A reconciliação de quem, Priscila? A minha e a sua. Porque estávamos completamente mortos espiritualmente, separados de Deus. Mas Deus proveu a nossa reconciliação com Deus, está escrito em Romanos, capítulo 5, por causa de Jesus. Através do sofrimento de Jesus na cruz, os evangelhos narram como foi a concretização da profecia de Isaías. Olha o que ele diz. Ele era desprezado. Ninguém queria conta. O mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Tinha alguém mais rejeitado que Jesus? Jesus, o mais rejeitado. Se o homem foi rejeitado, Jesus foi mais. Não havia ninguém na terra que tinha sido mais rejeitado do que Jesus. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. A Bíblia fala que ele não tinha beleza, não tinha formosura, era feio, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Era feio, horrível, não tinha formosura no seu rosto, não tinha beleza para que
desejássemos para aquele povo dissesse, sim, de fato ele é o rei dos judeus, sim, de fato ele é o Jesus, o Filho de Deus. Ele era feio, horrível, por causa do meu e do seu pecado. E o que os homens faziam? Escondiam o rosto. Está escrito aí, escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso nenhum. Estou nem aí para você. Caso nenhum, não incomodava. Ele era feio por causa do meu e do seu pecado. Mas no versículo 4 diz, certamente, de verdade, é verdadeiro, esta palavra é fiel. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores na coluna, a diabetes, a depressão. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O cisto no seio, o cisto no ovário, a infertilidade. Ele tomou sobre si na cruz do Calvário. Você crê, igreja, no que eu estou falando para você nesta manhã? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e não dele. A minha enfermidade, a sua enfermidade foi colocada em Jesus. Ele, certamente, de verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diabetes, dor de cabeça, dor na coluna, hérnia de disco. Ele levou sobre si. E nossas dores levou sobre si. Dores aonde? Na alma, no espírito, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo, a angústia, ele levou sobre si. Já foi pago. Ele não vai pagar amanhã. Ele não vai pagar ano que vem. Eu quero te dizer nesta manhã que Jesus já pagou o preço pela sua paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é ausência de conflito, mas é paz com Deus. Você tem um pai e ele é amoroso. Ele levou. O problema é que você está no corpo hoje. E eu quero lhe dizer, igreja do Senhor, saia daqui nesta manhã, curado pelo poder do sacrifício de Jesus. Saia nesta manhã sem depressão, sem ansiedade, sem síndrome do pânico, sem medo, sem angústia, sem cisto, sem mioma, sem diabetes. Nessa manhã, não aceite menos do que o sacrifício de Jesus, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele levou. Pegou e levou. Transgressões, enfermidades, dores. Nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Os homens achavam que Jesus estava sendo morto por causa dele. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus. Ele está padecendo por ele mesmo, mas não é assim. Ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado. Já esmagaram a barata? Já, com a sandália, que a gente arrasta a barata. Jesus não era barata, mas Deus esmagou Jesus, por causa do meu pecado e do seu pecado, por causa da mentira, da fofoca, da pornografia, da prostituição. Deus esmagou ele por causa das nossas. Veja que o texto fala, por causa das nossas, pelas nossas, as nossas, não de Jesus, não dele, mas nosso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos. Basta eu e você tomar posse
e crê no sacrifício de Jesus, porque a palavra dele é verdadeira. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que Jesus morreu na cruz, Priscila? Porque o Senhor fez cair sobre Jesus os nossos pecados. O que matou Jesus, Priscila? A vontade de Deus, o amor de Deus por nós. Porque os nossos pecados foram colocados nele. Lemos, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E o Senhor fez cair sobre ele. Quem fez cair sobre ele? Deus. Não foi eu e nem você. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Não disse uma palavra. Ele poderia? Toda certeza poderia. Se ele quisesse acabar com o mundo naquele dia, ele acabava. Mas ele não abriu a boca. Porque o amor de Deus por nós era maior, igreja. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do povo. Designaram ele na sepultura com os ímpios. Colocaram ele ao lado de 2 salteadores. Mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia colocou Jesus na sepultura dele. Ele era rico. Então a palavra se cumpriu. Mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Já moeram o cominho? Bota o cominho. Foi do agrado de Deus passar Jesus no moinho por mim e por você. Todavia, ao Senhor agradou. Deus teve prazer na morte de Jesus. Agradou moê-lo, fazendo sofrer. Quando? Porque Isaías está profetizando. Ele está dizendo o quê? Quando ele der a sua alma por expiação do pecado dos homens. Deus é fiel. Seja grato ao Senhor nessa manhã, igreja. Você não está aqui por causa de ninguém. É por causa do sacrifício de Jesus na cruz que você está aqui. É por causa dele, igreja. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, está escrito: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levara sobre si. Jesus, igreja, ficou satisfeito pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua alma, porque ele justificou a muitos. Nós, crentes em Jesus, fomos reconciliados com Deus, porque Jesus ficou satisfeito de eu e você sermos descendentes, filhos amados de Deus. Ele disse o quê? Veio para os seus, em João capítulo 1, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O justo justificará muitos. Você está justificado, igreja? Porque eu estou. E o Senhor tem prazer de saber que me justificou diante de Deus e justificou você, igreja missionária apacentar, diante de Deus. E esse fato foi narrado pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E eu vou descrever um pouco, eu escrevi o que Isaías falou. Jesus estava no Getsêmani, angustiado, aflito. E estava orando, pedindo a Deus. Foi orar no Getsêmani com os seus discípulos, pedindo a Deus que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Mas que, todavia, não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E por 3 vezes, igreja, não foi uma vez, Jesus pediu que, se fosse possível, se Deus mudasse de ideia, se fosse possível, passasse dele esse cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus. E em resposta, está escrito aí em Lucas, vamos ver o que está escrito em Lucas. Aparece um anjo e o conforta Jesus. E eu entendo que esse anjo, vamos ler, 43. Jesus no Getsêmani, orando, pedindo ao Senhor que passasse dele esse cálice. Diz assim, Lucas 22, 43. E lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E eu entendo que esse anjo chegou para no ombro de Jesus para confortar e dizer que a vontade de Deus era sim que ele iria padecer pelos pecados dos homens e que não ele não ia deixar de fazer Jesus beber do cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. O anjo aparece a Jesus e o conforta. E diz assim, ele soa sangue. Está escrito aí no versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando nós fazemos esforço, a temperatura do nosso corpo aumenta e na nossa pele nós suamos. Por quê? O suor é para controlar a temperatura do nosso corpo. Jesus estava tão aflito, tão angustiado, igreja, tão deprimido, tão ansioso, que em vez dele suar sangue, em vez dele suar suor normal, água, ele suou gotas de sangue. Aconteceu hemorragia na sua pele. E começou a sair sobre a sua pele coágulos de sangue, que os médicos chamam de hematidose. É quando rompem-se as veias. Em vez de sair sangue, suor da nossa pele, começa a sair sangue. E Jesus no Getsêmani, orando, quando foi confortado pelo anjo, ele sofreu hematidose, diz os médicos. Suou sangue. Porque era angustiante se separar de Deus, padecer. Isso aconteceu porque Jesus estava em profunda emoção. Por um grande medo, Jesus sua sangue de tanta aflição. Nesse momento, Jesus é preso,
os homens que pegaram Jesus, zombar dele, davam-lhes pancadas no rosto, murros, chutes, e ainda colocaram uma venda sobre os seus olhos e diziam: profetiza, diz agora quem foi que te bateu. Jesus foi espancado, murro no rosto, quebrou seu nariz, a sua boca. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado por uma pessoa, por várias pessoas que pegaram ele no Getsemane, prenderam, bateram, colocaram uma venda sobre os seus olhos e zombava: profetize, diz aí quem foi que te bateu. Por que Jesus fez isso? Porque ele estava pagando no meu e no seu lugar. Ele foi humilhado, já que era um rei. Colocaram uma veste, um manto luxuoso. Para quê? Para zombar de Jesus. Pegaram um manto luxuoso e vestiram ele. Não foi para honrá-lo, igreja, foi para desprezá-lo, humilhá-lo. Não é rei? Então vamos colocar aqui esse manto, já que ele é rei. E continuaram batendo. A multidão pede, porque ele foi para Pilatos, levaram ele para Pilatos, e Herodes e Pilatos eram inimigos. E sabe o que foi que eles fizeram? Se tornaram amigos para crucificar Jesus. E tinha a igreja Barrabás. E Pilatos perguntava: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E a multidão pedia: crucifica. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Barrabás, homicida. Jesus, justo. E a multidão gritava em alta voz, insistentemente: crucifica-o, crucifica-o. E o que foi que fizeram? A multidão pediu a crucificação de Jesus no lugar de Barrabás. Pilatos, então, manda açoitá-lo. O que era o açoite? Era composto por 8 tiras de couro, e em cada ponta possuía um pedaço de osso de animal. E na lei era para ser dada 39 açoites. Por haver 8 tiras e os ossos, Jesus tomou cerca de 117 açoites, amarrado, sem nenhuma defesa, sobre um madeiro, sobre uma viga. Então, Jesus, preso a uma coluna, está sendo golpeado brutalmente nas suas costas, nos seus lombos, nas suas pernas, com lasca de ossos, que penetrava e esfoliava a sua pele, causando hemorragia. Amarrado, um soldado batia, quando ele levantava, o outro dava em Jesus 38 vezes. Jesus tomou 117 açoites, ficou desfigurado, dilacerado, cheio de hematoma. Ele já estava, mas agora ele foi cortado com a ponta dos ossos, perfuro-cortantes que cortou o seu corpo, a sua carne, os seus músculos. Para que isso, Priscila? Para que eu e você, igreja missionária Apacentar, João, Maria, Tiago, você que está aqui, não fosse condenado. Ele morreu no meu e no seu lugar. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. E na cabeça, diz os médicos, a maior concentração de sangue. Pegaram uma vara e batiam na cabeça de Jesus. Batiam na cabeça dele, fazendo ele sentir mais dor. E esvaía mais sangue. Jesus estava ensanguentado. Amarraram ele na cruz e fizeram ele andar ainda 600 metros até o lugar da crucificação, que é chamado de Gólgota. E um certo Simão Cirineu
ia passando, a cruz pesava cerca de 50 quilos. Eles mandaram que Simão Cirineu ajudasse a Jesus a carregar a cruz. E diz os médicos, pela cruz pesar cerca de 50 quilos, Jesus tinha força para carregar? Ele caiu de frente, batendo no seu peito, batendo no seu rosto, machucando ainda mais. Para quê, Priscila? Para que eu vivesse pecando? Não, igreja. O preço foi alto. Eu e você não aguentaria uma unha arrancada. Não aguentaríamos, não. Então, colocaram Jesus de costas sobre o madeiro e pregaram as suas mãos. Um prego aqui, outro prego aqui, e pregaram os seus pés e o ergueram. Tiraram a sua roupa. Vocês já imaginaram quando a gente tem um corte, que arranca gases do corte de uma vez, que a gente vai lá no céu e volta? Já sentiram isso? Um corte, quem já fez cirurgia, quem já se machucou, criança, que o algodão gruda? Que a gente vai lá no céu e volta? Vestiram a roupa de Jesus e tiraram. Vocês acham que tiraram devagarzinho, com cuidado? Não. Arrancaram a sua roupa. E ele continua sangrando. Se aquela roupa estancou o sangue, voltou a escorrer tudo de novo. Jesus foi erguido. Jesus, então, começa a sofrer de cãibras, vertigens, dores. Os seus tendões enrijecem, porque é muita dor, igreja. É muita dor. Os seus tendões enrijecem, porque foi pregado no madeiro e ele está em pé. Então, o seu peso está sobre os seus pés. Isso daqui está em tempo de saltar. E olha lá se não tiver por uma pele, por causa dos açoites, por causa das pancadas. Amém? Vocês estão entendendo o que Jesus fez para que eu e você ceiasse nessa manhã? Para que eu e você participasse do sangue e do corpo de Cristo? Foi forte e é forte. Jesus, então, sofreu asfixia, cãibras, dores, vertigens. Ele viu a sua vida indo embora. Por causa de tanto sangue, Jesus agoniza 6 horas. Foi isso mesmo, Priscila? Vamos ver. Marcos. Vamos ver. Está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 25. Jesus agoniza na cruz 6 horas de relógio, porque a morte da cruz é uma morte lenta. Não é rápida, não é decapitou a cabeça e já foi. É lenta. É gota por gota sendo derramada. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram. Jesus foi crucificado que horas? 9 horas da manhã. Agora vamos partir para o versículo 33. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jesus agonizou por mim, por você. Levou o meu pecado, o seu pecado, a minha dor, a sua dor, as nossas enfermidades, agonizando na cruz, 6 horas de relógio. Agonizando. Cuspindo sangue, babando sangue, saindo pelo olho, saindo pelo nariz, saindo pela pele, saindo pelo ouvido, por tudo que era lugar. Jesus agonizava sangue. Ele viu a sua vida indo embora. Ele teve sede, porque desde o momento que ele foi crucificado, que pegaram ele no Getsêmani, ele não tinha comido. Ele estava com sede, com fome, com frio. Ele precisava, igreja, do conforto do Pai. Naquele momento, por mim e por você. Ele sofreu frio, sofreu calor, sofreu angústia por causa da separação de Deus, mas ele não recuou.
vamos ler o que está escrito em João, capítulo 13, versículo 1. João, capítulo 13, versículo 1. Jesus. Aleluia. João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até Jesus, amou até o fim, por mais que tivesse sido doloroso. Foi por mim e por você que Jesus morreu. Seja grato, porque eu e você éramos para ser condenados, separados completamente de Deus. Jesus bebeu da ira de Deus que era para mim, para você. Jesus tomou o cálice da ira de Deus. E acabamos de ler que Ele nos amou até o fim. Jesus teve sede e Ele pede de beber. E eles pegam uma esponja com vinagre e dá na boca de Jesus. E Ele diz: está consumado. Está consumado o quê? Tudo aquilo que Isaías profetizou. Está consumado. Nós pertencemos a Deus, porque Deus agradou-se do sacrifício de Jesus e Ele nos justificou. Está consumado que Ele levou as nossas enfermidades. Está consumado que Ele levou as nossas dores. Está consumado que Ele levou as nossas transgressões. Está consumado que Ele bebeu da ira de Deus no nosso lugar. Está consumado que somos salvos mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz. Um pedaço de madeira não faz nada por você empendurado na sua porta, mas o sacrifício de Jesus te salva da ira de Deus. Amém? Glória a Deus. Na cruz está a mais importante verdade do universo. É a expressão viva do amor de Deus. Jesus pagando o mais alto preço para nos conduzir de volta ao Pai. Conclusão: Cristo morreu em nosso lugar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus nos substituiu. Pois também Cristo morreu uma única vez. Não vai pagar de novo. Já pagou. Pelo quê? Pelos nossos pecados. O justo, Jesus, pelos injustos. Quem? Eu e você. Nós. O justo pagou pelos injustos. Para nos conduzir de volta para Deus. Jesus nos substituiu. Ela é a base da nossa salvação. A substituição de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você é a base da nossa salvação. Deus
aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar, após ele ter cumprido na cruz a condenação do pecado. Jesus bebeu em nosso lugar o cálice da ira de Deus. Deus aceitou o sangue de Jesus como resgate para a nossa vida. A morte de Jesus é a expressão mais viva do amor de Deus. O que nos libertou da condenação do pecado? Diga comigo: a morte de Cristo em nosso lugar nos libertou da condenação. Assim, somos justificados. Eu quero lhe dizer, Cristo, Jesus Cristo, é a única solução para a condenação. Você crê? Glorifique ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor está aqui por sua causa. E nós vamos nessa manhã participar da ceia do Senhor, que Ele disse: fazer isso até que eu venha. Então que nessa manhã, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, você receba cura. Saia daqui livre da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da enfermidade, das dores, do câncer, da agonia no juízo. Saia daqui livre. Quando você beber deste cálice, que representa o sangue de Jesus, os 8 litros de sangue que Ele derramou, que você seja curado. Quando você comer, igreja, da carne e do pão, você seja liberto, porque foi um alto preço que Ele pagou, e diz a palavra que Ele nos amou até o fim. Ele não recuou, mas Ele permaneceu fiel, Ele permaneceu firme, para que eu e você fosse salvos, livres da condenação eterna, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus, para que eu e você não sofrêssemos mais com depressão, com ansiedade, com medo. Aleluia! O Senhor está neste lugar. Que você entenda nesta manhã, igreja missionária apacentar, que o Senhor já pagou e não vai pagar mais. Você está livre. Você, igreja, está livre. Tome posse dessa manhã e não deixe o diabo mais te oprimir, porque você é livre, igreja. Em Cristo Jesus você é livre, igreja. Ele pagou, igreja, um alto preço, um preço de cruz. Humilhou-se, esvaziou-se dele mesmo, pagou um preço de cruz. Ele pagou um preço de cruz para nos dar a salvação, te libertar do pecado. Glorifique, igreja. Ele pagou no meu e no seu lugar. Ele não recuou, igreja. Ele foi até o fim, para que eu e você, nesta manhã, reconhecendo o sacrifício que Ele fez na cruz, o derramar do seu sangue, o esvaziar de si mesmo, para que eu, você, tenha vida eterna e tenha vida com Deus. Que toda depressão nessa manhã saia da vida deste povo, que toda ansiedade, toda dependência de remédio saia da vida desse povo. Jesus cura a diabetes, Jesus cura o câncer, Jesus cura a hérnia, Jesus cura a depressão, Jesus cura a ansiedade. Glorifique nessa manhã, igreja, porque o Senhor está neste lugar. E essa manhã será uma manhã diferente, porque iremos beber do sangue de Jesus, porque iremos comer da sua carne. E a partir de hoje, vocês, eu, não seremos mais os mesmos, porque Ele nos libertou. Aleluia! Glorifique, igreja!